A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria aqui nessa manhã, eu quero convidar você para junto a gente falarmos acerca da salvação pela graça, unicamente pela graça, aonde não há mérito no homem, aonde o homem não realizou nada nem pode realizar. Isso é bastante significativo, porque entendemos e compreendemos que é pela graça de Deus que somos salvos. É Deus nos presenteando através do seu Filho, que morreu numa morte horrenda numa cruz, para que eu e você, que éramos escravos, como está escrito em Romanos, escravo do pecado, escravo da morte, fôssemos libertos dessa escravidão e recebêssemos de Deus uma nova vida, uma vida onde Cristo nos deu através da sua cruz. E nessa manhã eu queria convidar você para nós compreendermos um pouco da verdade, da impossibilidade, da incapacidade do homem de conquistar a salvação. Isso era impossível. Jesus disse isso. Quem pode ser salvo? Jesus disse aos homens: isso é impossível. O próprio Senhor, ele afirma isso nos evangelhos. Por isso, meu amigo, você precisa entender que o que você é, uma pessoa salva, estou falando da salvação, é porque ele te deu essa salvação. É porque ele realizou na cruz, através da morte do seu filho, o que você não podia fazer: salvar a sua vida. E quando eu me detenho na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, eu me alegro, porque encontro a revelação clara do meu estado, da minha incapacidade de buscar a Deus. E encontro também a revelação que agora em Cristo sou uma nova criatura, que agora em Cristo eu desfruto da paz de Deus. Convido você a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que diz assim, capítulo 2, versículo 1, diz assim, de início para nossa compreensão. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Primeiro ponto que vem para a nossa meditação e para o nosso estudo é que eu estava morto. Era que esse homem estava morto. Esse homem era incapaz de buscar a Deus, de conquistar perante Deus o direito de salvação. Eu vou encontrar nesse texto que Jesus chega a revelar lá no seu evangelho, que chega um discípulo e diz: Senhor, permita que eu vá primeiro sepultar o meu pai que está morto. A resposta de Jesus para ele era que deixe os mortos enterrar os seus mortos. E muitas das vezes eu não compreendi esse texto. Os mortos enterrando os mortos. Mortos, um morto físico e um morto que tem vida numa alma, no corpo, mas está totalmente separado de Deus. Está distanciado de Deus. O estado desse que está enterrando um defunto físico está morto. Não tem nenhuma possibilidade de se aproximar de Deus. Por quê? Ele era um homem morto espiritualmente, ele era separado de Deus.
Por isso vem a nossa compreensão. Certa vez Jesus disse assim: chegará o tempo que ouvirão, os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e viverão. O homem precisa ouvir a voz de Deus. E como é que eu ouço a voz de Deus? A Bíblia me diz que eu fui alcançado pelas boas novas, a mensagem do Evangelho. Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra, quando eu passo a dar ouvido porque sou habilitado por Deus a ouvir, aí a Bíblia diz que eu recebo vida. Porque agora eu creio na pessoa de Jesus Cristo. Eu ouvi a sua voz. O estado do homem era de morte. Quando nós meditamos nessa linguagem de morte, estamos entendendo que há uma separação de Deus e do homem. Por isso, meu amigo, você precisa compreender que a salvação que Deus te deu não foi você que conquistou. Foi um presente de Deus. E você deve louvar a Deus, você deve ser grato a Deus, porque Deus deu o único filho que ele tinha para resgatar um povo que ele próprio elegeu. Um povo que ele próprio escolheu para estar em sua presença, como diz o pai de João Batista, Zacarias. Que ele nos libertou de todos os nossos inimigos, para estarmos diante dele em santidade todos os dias. Essa é a revelação da graça de Deus ao homem. Que é ele que realiza, que é ele que fez você comparticipante da natureza dele, eleito na família dele, sendo membro desta família, pertencendo a este povo que foi liberto e que agora não há mais nenhuma condenação, porque está em Cristo Jesus. Você só foi salvo por meio de Jesus Cristo, e isso é obra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente.